Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do NEFI. Hoje, sob a linha Teologia Sistemática, e geralmente a Camila está aqui dando aula para nós, mas excepcionalmente hoje eu estou aqui no lugar dela e nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre a igreja como um ambiente fomentador de virtudes. A igreja como um ambiente que estimula virtudes, um ambiente de sabedoria. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nesse encontro. E o tema de hoje ele é um tema mais propositivo, para fazer com que nós pensemos mesmo, né? Nos levar a uma reflexão sobre o que a igreja pode fazer nesse sentido, o que nós podemos fazer para contribuir com nossas comunidades locais, com as nossas comunidades de fé, para fomentarmos, né, as virtudes, fomentarmos esse ambiente de sabedoria. E eu já quero começar aqui compartilhando o meu slide com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Isto. Quero falar um pouquinho hoje sobre a igreja como um ambiente de virtudes. Deixa eu colocar aqui no cantinho. A igreja como um ambiente fomentador de virtudes. Essa é a temática do nosso encontro de hoje. E, basicamente, nós vamos abordar 3 tópicos. Primeiro tópico, nós vamos falar um pouco sobre o que é a sabedoria, discorrermos um pouco sobre o seu conceito. Em seguida, por que a igreja deve estimular a sabedoria. E, por fim, a igreja como esse ambiente fomentador de virtudes. E, bom, a primeira coisa que nós perguntamos, ou nos propomos a responder, ou tentar responder, é o que é sabedoria, né? E, claro, trabalhar esse conceito sob uma perspectiva cristã, né? A palavra sabedoria, no hebraico, ela vem da palavra horma, né? Que é um saber viver, é uma capacidade existencial ali, né? De saber viver, estar no mundo. E uma obra que traz muito bem essa questão da sabedoria e essa questão da epistemologia cristã é a obra do Igor Miguel, A Escola do Messias. E, inclusive, eu utilizei muito essa obra para realizar, para fazer esses slides desse encontro de hoje, né? Então, nós podemos entender a sabedoria como esse saber viver. Olha a foto do Igor Miguel aí, ó, com a canequinha, né? E o Igor Miguel, ele vai dizer que essa linguagem da sabedoria, na verdade, ela fala de caminho, vida, jornada e comportamento. Então, é a sabedoria muito no campo prático, né? Nós vamos ver mais à frente, quando nós falarmos de virtudes, que as virtudes elas se dão pelo hábito, pela prática cotidiana, né? Então, o Igor vai falar que a linguagem da sabedoria ela fala de caminho, de vida, jornada, comportamento. E Cristo aparece como luz da sabedoria. Ou seja, Deus, ele é o autor do conhecimento, né? Ele permite com que nós conheçamos, né? Então, a base da epistemologia cristã, ela vem, obviamente, de Deus, né? Obviamente, de Cristo. E Cristo como luz da sabedoria, a partir do momento que nós entendemos isso, nós passamos a entender, né? Nós passamos a entender e falar sobre o que é certo e compatível. E aí,
certa e compatível com duas coisas: com a ordem de Deus no mundo e para o bem do próximo. Ou seja, ao falarmos de sabedoria e uma sabedoria à luz de Cristo, nós estamos falando de uma interação com o mundo e, ao mesmo tempo, uma interação com o outro, com o próximo, com o semelhante, né? Então, sabedoria, esse saber viver. Sabedoria, portanto, é, de uma certa forma, enxergar o mundo com as lentes da Bíblia, enxergar o mundo com as lentes de Cristo, com uma cosmovisão cristã, né? Sob esse sentido, sob essa perspectiva cristã, evidentemente que nós estamos abordando. E por que estimular a sabedoria? Por que a sabedoria precisa ser trabalhada, incentivada, fomentada? Não apenas a igreja estimulando, mas nós mesmos nessa busca pela sabedoria, né? Por que ela deve ser estimulada? Por que ela deve ser buscada? E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos esse texto, né, de Provérbios 4, versículos 7 e 8, na verdade, bastante conhecido. E o texto de Provérbios já vai dizer para nós, né, que adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. A Bíblia, ela nos incentiva a buscarmos a sabedoria, porque a sabedoria, ela é a coisa mais importante que nós podemos perseguir, né, de acordo com a Bíblia, né, de acordo com o livro de Provérbios. E estimular a sabedoria, quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando de dois aspectos, na verdade, onde a sabedoria ela tem o seu desdobramento. É uma capacidade de existir e de interagir. A sabedoria ela precisa ser estimulada primeiro pela capacidade existencial de vivermos bem e de forma plena diante de Deus, né? Então, devemos estimulá-la primeiro pela capacidade de existir, por esse saber viver mesmo. Mas também tem um outro aspecto, que é o da interação. Ou seja, a sabedoria, ela acaba produzindo em nós a capacidade de nós operarmos e interagirmos na criação, com o próximo, isso de acordo com a ordem de Deus para nós, né? De acordo com o que Deus revela a partir da sua palavra. Então, a sabedoria ela precisa ser estimulada e buscada porque há o aspecto existencial e há o aspecto da interação, do relacionamento, do relacionar-se. Então, por isso que ela precisa ser estimulada cada vez mais. Tem um outro texto que eu trouxe aqui e que está aí no slide para vocês verem, que é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 28. E esse versículo diz o seguinte: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas, perdão. Ou seja, a partir do momento que a nossa existência ou a nossa interação ela não é guiada por uma cosmovisão cristã, ela automaticamente é guiada por uma outra cosmovisão. Nós usamos uma outra lente, então.
né? E é uma lente que muitas vezes faz com que nós vejamos o cosmos de uma maneira distorcida, de uma maneira totalmente diversa do modo como Deus criou, né, todas as coisas. Então, essa sabedoria, cuja luz, cuja fonte é Cristo, cuja luz, cuja fonte é Deus, ela precisa ser estimulada por todas essas coisas, né? E a partir de então, nós sabemos o que é sabedoria, sabemos por que devemos estimular a sabedoria, por que devemos buscá-la, mas há um outro aspecto, que é justamente da igreja, das comunidades de fé, como ambiente fomentador de virtudes, né? A igreja como esse espaço, né, onde as virtudes florescem, né? E esse senhorzinho que vocês estão vendo aí, na verdade, é o John Finnes. Ele é um filósofo do direito e ele trata a respeito do direito natural e ele vai dizer sobre o papel da religião nesse aspecto, né? Porque ele fala que a religião é um dos bens fundamentais para o florescimento humano, né? Ou seja, a religião ela é um dos aspectos básicos do bem-estar humano que vale a pena buscar. Por isso que ele defende no seu livro, Direito Natural, que a religião ela precisa ser preservada, assegurada, até mesmo normativamente, né? Porque ela é um elemento importante, né, para o florescimento humano. Mas, afinal de contas, a gente precisa se perguntar o seguinte: nós falamos de sabedoria, e é muito importante mesmo. Sabemos que a religião, a igreja, ela tem um papel importante nesse estímulo, mas quando a gente fala de virtude, o que é virtude? E, bom, eu me vali de Aristóteles, né, para, a partir de uma definição bem superficial e rasa, mas só para servir como um ponto de partida para a discussão de hoje, nós entendermos essa questão da virtude, né? E o Aristóteles vai falar na sua obra, na Ética Nicômaco, que é o seguinte, que as virtudes, elas são qualidades do caráter que nos possibilita atingir o nosso bem supremo, a felicidade, a eudaimonia, né? Que ele tanto fala. Então, as virtudes são qualidades pelas quais nós atingimos essa felicidade. Qualidades essas do nosso caráter. E quando nós trazemos isso para o contexto de igreja, tudo bem. Que tipo de virtudes nós podemos estimular? Que tipo de virtudes a igreja pode fomentar em sua comunidade, nos seus membros, na sociedade na qual ela está inserida ali, né? E, basicamente, eu coloquei aqui 3 virtudes a serem trabalhadas pela igreja, para que ela possa fomentar essas virtudes, né? A primeira virtude, eu diria, as virtudes espirituais, evidentemente, né? Ou seja, a igreja levando a comunidade a um entendimento de quem é Deus, o que ele revela para nós através da sua palavra, qual o propósito dele para a humanidade. Então, a igreja estimulando essas virtudes espirituais, levando a comunidade a esse entendimento acerca de Deus. A segunda virtude a ser trabalhada pela igreja seriam virtudes morais, estimulando esses comportamentos ético-morais que reflitam o evangelho de Cristo na sociedade. E, além disso, a igreja ela também
pode ser um ambiente que fomente virtudes intelectuais, né? De modo que as pessoas possam, a partir de então, enxergar, interagir e operar no mundo a partir da cosmovisão cristã, a partir do conhecimento de Deus, do propósito de Deus, né? Para a humanidade, né? Do telos, né? De todas as coisas, do cosmos, enfim. Então, a igreja, enquanto uma fomentadora dessas virtudes espirituais, morais e intelectuais. Isso se torna mais claro quando nós entendemos o seguinte, falando de virtudes espirituais, morais e intelectuais. A partir de uma epistemologia cristã, nós precisamos entender o seguinte: primeiro, Deus é o autor do conhecimento. Então, o nosso ato de conhecer tem como fonte Deus, deriva de Deus, né? Até o aspecto teológico da dinâmica do conhecimento. Nós entendemos também que o ser humano é o ator do conhecimento, né? Ou seja, o ser humano ele coloca em prática esse conhecimento adquirido, né? Esse conhecimento que foi revelado, esse conhecimento que é graça, e a partir de então nós acessamos, nós absorvemos esse conhecimento e colocamos ele, enfim, em prática, né? Nós fazemos com que esse conhecimento se torne visível, factível, concreto, né? E nós também percebemos que a criação é o palco onde esse conhecimento opera. E aí é uma questão cosmológica, certo? Ou seja, eu preciso buscar a sabedoria e fomentar um ambiente de virtudes, porque eu entendo que o conhecimento é uma graça, é graça. Nós, como seres humanos, somos atores desse conhecimento, nós colocamos ele em prática, mas nós colocamos ele em prática em algum lugar. Onde é esse lugar? Na criação, no mundo, no cosmos. Entende? Então, a epistemologia cristã, ela tem essa dinâmica do conhecimento muito sólida, muito estabelecida. E o Igor traz isso muito bem na sua obra. O Igor, inclusive, vale-se muito das lições de Agostinho a respeito disso, né? Que é muito legal. E a partir de todas essas coisas que nós falamos, nós podemos concluir o seguinte: a igreja e a sua liturgia, elas precisam proporcionar esse ambiente para a formação de pessoas para uma vida sábia, né? Ou seja, a vida comunitária cristocêntrica, ela consiste no discipulado e na formação sapiencial. Entendem? Ou seja, a igreja, ela precisa ser esse ambiente, esse espaço pedagógico. E pedagógico em vários níveis. E o caminho se dá pelo discipulado, pela formação sapiencial, por essa formação do saber, né? Então, essa parte expositiva do nosso encontro de hoje, basicamente é isso. A referência bibliográfica, né, como eu falei, é o livro do Igor Miguel, A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Super recomendo, um livro que me impactou bastante. Foi, sem dúvida, a melhor leitura que eu fiz
em 2021, está no meu top 3, junto com Confissões, de Agostinho, e O Deus que Destrói Sonhos, né, do Bibo. E, bom, agora é a hora das perguntas. E, na verdade, nossa reunião de hoje, nosso encontro, ele é um encontro que eu quero que nós pensemos sobre algumas coisas a respeito disso, né? Nós vemos na internet, inclusive, pessoas se queixando muito da igreja, enfim, trazendo vários questionamentos, vários pontos pelos quais a igreja se mostra deficiente nessa questão da formação sapiencial, nessa questão do fomento da sabedoria, das virtudes, né? Enfim. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos é o seguinte: na opinião de vocês, o que é sabedoria? Eu vou emendar duas perguntas em uma, tá? Na opinião de vocês, o que é sabedoria? E por que a igreja deve estimular o desenvolvimento de virtudes na sua comunidade? Quem quiser abrir a câmera, abrir o microfone ou falar pelo chat, fiquem à vontade. Mas eu gostaria que nós pensássemos de verdade. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube depois, deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito, né? O que é sabedoria para você e por que a igreja deve estimular o desenvolvimento da sabedoria, o desenvolvimento de virtudes, enfim. Pensemos. Não te ouço, Israel. Não, mas está mutado para nós. Desmutou, mas não te ouço. E agora? Agora sim. Agora sim. Ah, beleza. Nossa, até perdi o fio da meada. Acho que a sabedoria é pautar toda a nossa visão e as nossas opiniões na Bíblia mesmo. Tentar buscar o conhecimento em Deus. Muito bom. Muito bom. É porque se a gente olha na Bíblia é bem abrangente, né? Mas acho que de uma forma bem resumida seria isso. Posso estar errado também. Não, sim, porque quando a Bíblia fala de sabedoria, é claro que ela, em alguns textos, ela vai tratar da sabedoria como conhecimento técnico mesmo, tá? De fazer alguma coisa, no sentido técnico. Mas, nesse caso da sabedoria, a gente está tratando de um conceito mais amplo mesmo, né? De um saber viver, essa questão que você trouxe, né? De nós olharmos o mundo com a lente da Bíblia, né? Com as lentes da Bíblia, né? Ou seja, quando a gente fala de cosmovisão cristã, a gente está falando exatamente disso, né? Ou seja, a minha visão de mundo ela é moldada pelos princípios bíblicos cristãos que estão no meu coração, que alimentam a nossa vida, né? Enfim, então a sabedoria é isso. Mas eu queria que nós, além do conceito de sabedoria, na opinião de vocês, por que a igreja deve estimular sabedoria? Por que a igreja deve se colocar como um ambiente que fomenta virtudes? Eu acho que em teoria, porque é, é da igreja que vem a teologia, né? E como você comentou,
Se a gente não tiver com a ótica cristã, a gente vai estar com outro tipo de ótica, né? E eu vou fugir um pouco, é que na verdade filosofia nem é minha área, mas eu li um livro há uns meses sobre fundamentalismo e falava sobre como o fundamentalismo é uma releitura do cristianismo da ótica racionalista. Então ele fez, foi muito interessante tudo e ele fez uma comparação da forma que o cristianismo se tornou um sistema fechado no fundamentalismo, da mesma forma como os cientistas tratam a ciência. Então, de certa forma, essa influência do racionalismo, do cientificismo na igreja trouxe isso. E aí é que está o ponto em que a igreja deveria fomentar as virtudes e principalmente a sabedoria como uma forma de enxergar a Bíblia e o mundo, para que a gente não caia nesses erros. Boa, boa, porque tem uma pergunta que é nesse sentido, mais ou menos, que você falou, Israel. E é interessante quando você traz essa questão do fundamentalismo, que aí fica uma coisa bem, como se fosse um sistema fechadinho, né? Aquele cercado ali, e isso acaba limitando, né, o, o nosso olhar, o nosso horizonte ali, né? Gostei bastante. Tem até um podcast recente do Bibotal que fala sobre fundamentalismo, né? E os seus impactos e os seus reflexos, evidentemente. Muito bom, curti demais. Deixa eu ver aqui quem mais. Ah, deixa eu ver o Thiago aqui. O Thiago é nosso filósofo, pessoal. Eu filosofia, assim, pouquíssima coisa que eu sei. E aí, quando tem alguma dúvida, eu recorro ao Juan, ao Thiago. Eles vão me auxiliando aqui. Deixa eu ler aqui o Thiago aqui no chat. Sabedoria é a verdade e o bem que se expressa no Logos divino, Cristo. Por isso, Cristo é a verdade encarnada. Nesse sentido, buscar sabedoria, mais do que um conhecimento intelectual e cognitivo, é a apropriação dessa verdade com o coração e com a mente para viver de acordo com ela, refletindo por isso também a existência e a vida prática. Sabedoria, em resumo, coloco assim: sobre a importância na igreja de buscar a sabedoria. Ah, tá, vai continuar a resposta, está digitando. É muito legal essa questão do Tiago, porque é o seguinte: Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a personificação de Provérbios. Ou seja, a sabedoria ela não se limitou apenas ao convite, ao chamado. A sabedoria ela esteve entre nós, encarnada, habitou, né? Nos ensinou, né? Esteve em forma humana. E isso é muito legal porque, como a gente falou no slide, a partir desse Logos divino, a partir de Cristo, Cristo ele norteia toda a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa jornada, do nosso caminho. Essa é a linguagem de sabedoria que o Igor fala no livro A Escola do Messias. Então, trazendo isso para a nossa vida prática, né? O conhecimento de Cristo é algo voltado para a nossa vida prática. Nós vamos perceber, inclusive, que a metodologia de ensino de Jesus ela é incrível, porque quando Jesus era perguntado sobre algo, Jesus ele não dava o conceito pronto, mas ele tinha toda uma forma ilustrativa de colocar aquela
pergunta que lhe foi colocada, e a partir daquela ilustração as pessoas chegarem então à resposta. Ah, agora eu entendi, né? Quando colocam para ele sobre a questão do próximo, né? Quem é o próximo, né? E aí Jesus cria essa questão das parábolas, enfim. Então é muito legal esse aspecto de Jesus, esse aspecto pedagógico, né? Então, quando a gente vai ver provérbios, vai ver os próprios evangelhos mesmo, realmente a gente fica encantado, né? Com, com a sabedoria bíblica, com Cristo como a sabedoria, como a verdade, né? Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa? Ou podemos ir para a próxima pergunta? Deixa eu até colocar no chat aqui a pergunta. Deixa eu colocar aqui. Pronto, coloquei no chat aqui. Podemos ir para a próxima pergunta, então? Eu vou para a próxima, mas qualquer coisa, Thiago, pode continuar a resposta da 1 no chat, que eu leio a resposta aqui, tá bom? A continuação da sua resposta. Próximo ponto que eu gostaria de trazer para a nossa discussão de hoje é o seguinte: na opinião de vocês, quais os desafios, quais os obstáculos da igreja para o fomento dessas virtudes hoje? Quais são os desafios contemporâneos da igreja para proporcionar esse ambiente de estímulo de virtudes, de sabedoria? Quais são esses desafios, na opinião de vocês? Acho que o primeiro e principal. Ah, a Bárbara ia falar alguma coisa? Não. Bom, acho que o primeiro e o principal é o pecado original mesmo, né? Porque isso já distorce tudo que o homem tenta fazer. Sim, esses efeitos, né, do pecado, né, que distorcem a nossa imagem acerca de Deus e acerca da criação, né? Sem dúvida, um desafio, é um desafio considerável. Eu acredito, particularmente, que uma das coisas que podem ser um obstáculo é a comunicação, porque talvez a linguagem não seja uma linguagem compreensível para a comunidade. Talvez a situação pode ser, na verdade, uma ausência de leitura da comunidade local, às vezes a linguagem que se utiliza para tentar transmitir, e aquela linguagem muitas vezes não é muito compreensível, porque nós precisamos nos preocupar, a igreja ela precisa se preocupar com o público-alvo, né? Ou seja, a mensagem ela está sendo clara, compreensível, objetiva. Então, a linguagem, eu creio que ela é um desafio. Ela pode ser um desafio, né? Evidente que cada comunidade tem os seus contextos e os seus desafios específicos também, né? A gente está tentando pensar aqui desafios gerais,
mas evidentemente há também os desafios locais, né, específicos. Cada comunidade tem um público-alvo muito distinto, muito particular, né? Então, acho que essa questão da linguagem, né? Deixa eu ver aqui o Thiago no chat aqui. Vamos lá. Essa questão do ideal de sabedoria na igreja é uma longa questão, pois, infelizmente, a igreja muitas vezes se reduz ou a um programa de ideias ou a oferecer entretenimento sem mostrar a relevância da fé cristã para o todo da vida do indivíduo. Boa, Thiago, boa. Há um tempo atrás, eu tinha muita curiosidade pelo ideal monástico, pelo fato de combinarem formação intelectual com serviço e formação de virtudes no ambiente monástico. Acho que a igreja precisa recuperar esse ideal numa formação intelectual e prática, preocupando-se em oferecer a doutrina, mas também em formar um ambiente de serviço e formação de virtudes na prática, sobretudo em proporcionar com isso o amor à sabedoria, que leva em conta o coração da pessoa. Muito bom, Tiago, muito bom. Gostei muito. De fato, há uma... Opa! Tem mais aqui. Fazer EBD, levar o pessoal para lavar o banheiro da igreja. É isso mesmo. É isso mesmo. A sabedoria, ela precisa ter ações concretas. E hoje, eu já percebi em alguns ambientes religiosos, alguns contextos, justamente isso que você colocou, principalmente no início da sua frase. Às vezes, a igreja ela se preocupa muito com a questão do atrair. Eu preciso ter ideia nova todo dia, eu preciso atrair, eu preciso de algo que prende, e aí vem essa cultura do entretenimento. E essa cultura do entretenimento, muitas vezes, reduz ou deixa de lado totalmente a questão da sabedoria mesmo, sabe? A questão da doutrina bíblica e da sua aplicação prática, sabe? O que acaba fazendo com que as pessoas até fiquem naquela comunidade. Mas aí o que nós vemos são pessoas, muitas vezes, com uma espiritualidade rasa, superficial, entende? Porque não tem essa profundidade. Então, eu acho muito legal quando você coloca que ou a igreja ela fica numa busca desenfreada pelo entretenimento para atrair e crescer, ou então ela se reduz a um programa de ideias e aquela coisa bem metódica, fechada mesmo, quase que engessada, e um programa de ideias, muitas vezes, que não leva a pessoa a olhar o todo, entende? A olhar o mundo, a observar como que a cosmovisão cristã observa, interage, opera com a criação ali, né? Então, isso faz com que a igreja também, muitas vezes, acaba ficando isolada. Ou seja, a igreja está aqui e o restante do mundo está aqui. Como se operassem em duas esferas diferentes, quando, na verdade, a igreja está inserida na sociedade, né? Ela está naquele contexto ali, de uma certa forma. Então, ela precisa observar como que, enfim, como que as coisas se dão ali, a ordem das coisas. Entende o que eu quero dizer? Essa questão do serviço, estimular o serviço. Quanto mais comunidades estimulam a sabedoria e a virtude, mais se trabalha a humildade e o serviço. Quanto mais as comunidades trabalham o discipulado e a formação sapiencial,
mas a comunidade ela tem uma profundidade maior e um crescimento de virtudes maior, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido moral e, consequentemente, no sentido intelectual, né? Muito bom. Alguém ia falar? Deixa eu ver. Eu ia Pode dar uma falar, Bárbara. palavrinha. Boa noite, pessoal. Cheguei mais tarde, então peguei o bonde andando. Mas eu entrei justamente porque o Thiago falou assim: Nossa, Bárbara, tô escutando e eu tô lembrando de um livro que você tá lendo, que é Vício e Virtude, do Kent, alguma coisa, não vou saber falar. E aí você falou assim, qual que seria o maior desafio e o obstáculo assim para a igreja? E eu tenho reparado muito nesse livro que a virtude está muito, ele vai falar sobre a virtude ligada à questão do hábito, né? E aí hoje ele definiu, cheguei numa parte que ele define um hábito como uma modificação adquirida relativamente permanente, que permite que a pessoa, quando provocada pelo estímulo relevante, ela consegue agir de forma consistente, que é isso que você está falando. Então, um serviço de forma consistente, com sucesso, ele fala facilidade em relação a algum objetivo. Então, isso é quando você consegue atingir uma virtude. Ela se torna um hábito, então ela é natural, ela não é forçada. Ela faz parte de você. E aí, o maior obstáculo, eu concordo que tem a ver com a questão do pecado também. Que é aquela, ele fala assim bem no comecinho do livro, como que é possível que seres humanos, conhecendo o bem, ainda assim falhem em praticar o bem? Que a gente conhece o bem, a gente conhece sabedoria, mas a gente falha o tempo inteiro em praticar a sabedoria. E ele vai falar que isso é muito uma questão do hábito, porque a gente não está habituado, a gente não se permite modificar a nossa mente mesmo, pelo estímulo correto para agir de forma mais consistente. É isso, assim. É como se fosse. Quer ver, Bárbara? Me corrija se eu estiver errado. Você reprogramar a mente, Isso. assim, só numa linguagem metafórica, reprogramar a mente para que você passe a exercer os hábitos certos. E aí, Sim. a partir do hábito certo, com constância que você falou, você vai trabalhando aquela virtude, né? E a virtude ela passa a ser algo, enfim, natural de você ali, enfim. Isso mesmo, correto. E isso Muito realmente bom. está muito fraco nas igrejas hoje em dia, né? Você vê que a gente não tem essas conversas, tipo, na roda com os amigos e tal. Virtude tem ficado muito de lado, assim, o pessoal tá meio alienado de boas práticas, de virtudes mesmo. Verdade, Bárbara, concordo totalmente com você, tá? Inclusive, depois coloca aqui no chat ou lá no grupo de WhatsApp vícios e virtudes. Depois você só me. Deixa eu já anotar aqui. Vícios e virtudes. Depois só me fala o autor. Deixa eu. Tá. Isso. Aí você coloca aqui no chat ou lá no grupo de WhatsApp que eu quero dar uma lida. Mas muito legal, muito legal. Deixa eu olhar aqui o chat. Deixa eu ver aqui. O Israel colocou aqui, né? Acho que as narrativas são importantes nesse sentido. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de sair da teoria para a prática. Essa questão de não trabalhar a realização dessa teoria também podemos considerar como um desafio, sim. Também é um desafio, né? O Tiagão está falando aqui, né? Aristóteles, segunda natureza, o hábito, né? Virtudes através do hábito, né? Por meio do hábito. Nós trabalhamos ela, né? Vício e virtude, Kent Dunnington. Olha, muito bom. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu copiar. Beleza. Ótimo. Ótimo. Pessoal, próxima pergunta, próximo ponto que eu, enfim, gostaria que nós pensássemos juntos, e eu já vou colocar a pergunta aqui no chat, é a seguinte: quais ações concretas
quais práticas, né, a igreja pode realizar para estimular essas virtudes em sua comunidade? O que a igreja pode fazer de modo concreto? E para nós pensarmos sobre isso, pessoal, nós podemos até mesmo, vocês podem até, inclusive, trazer ideias das suas comunidades locais mesmo, né? Para a gente tentar, enfim, através das boas práticas, espalhadas em vários lugares, termos uma noção de como igrejas que ainda não têm esse ambiente podem gerar, podem criar, né? Podem se tornar esse ambiente. Nós fizemos até uma enquete lá no Instagram e fizemos 2 perguntas lá, e uma das perguntas era se a igreja pela qual vocês fazem parte, se ela estimula, né? Se ela é um ambiente que estimula virtudes. A grande maioria respondeu que sim, mas algumas pessoas responderam não. Então, com base nessa enquete e com base também na realidade de vocês mesmo, como, enfim, como pertencentes a uma comunidade de fé, o que a igreja pode fazer nesse sentido? O que a igreja pode fazer para ser esse ambiente? Enquanto vocês pensam, deixa eu ler aqui o que o Tiago respondeu. Propondo ações comunitárias na igreja voltadas ao bem comum, como serviço aos pobres, propostas de evangelização, ações sociais, propor grupos comunitários envolvendo estudo e comunhão. Muito bom. Muito legal. Israel está falando aqui, né? Teologia relevante e atos de serviço. Muito top, pessoal. Muito top. É esse caminho mesmo, né? Grupos de estudo, atos de serviço, a igreja se comprometer socialmente, até mesmo para não correr o risco da igreja se limitar, da igreja limitar o seu contato apenas à sua bolha, apenas ao seu nicho ali, né? A igreja se expandir, a igreja sair às ruas, literalmente, né? E sempre se colocando em serviço, né? Sempre tendo um olhar sensível às necessidades da sociedade, que é muito importante. E, claro, Bíblia, palavra, doutrina sólida, bem estabelecida. Uma das coisas que as pessoas reclamam muito hoje são de púlpitos fracos, pouco ensino, falta de alimento sólido. E, de uma certa forma, hoje nós estamos, enfim, outubro de 2022, finalzinho de outubro, e nós, infelizmente, estamos vivendo um cenário de muita instabilidade, né? Enfim, em termos de ânimos, de discussões, enfim. Então, eu acho que a ausência de uma teologia relevante e atos de serviço, ela tem ela corre o risco de, enfim, a igreja corre o risco de não ser mais relevante como deveria ser, né? Ou de não cumprir mais o papel bíblico que deveria cumprir, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Lincoln, eu achei legal você falar isso, porque eu ia falar que o que mais me estimula assim, a ter virtudes é a pregação de domingo.
Você sai do culto no domingo, você não sai de um culto impactado, se se a palavra do Senhor não te tocou para você mudar em nada, tem alguma coisa errada ali. Você está saindo da igreja todo dia, então não tá funcionando, tem alguma coisa que não está bem. Porque a palavra, ela te faz querer ser outra pessoa, te faz querer ser mais parecido com Cristo, te constrange. Então, te faz querer ter virtude. Você vai, você escuta a palavra e fala, o que eu estou fazendo? Estou errado. Não quero fazer isso. E aí, no livro também, ele fala sobre o conhecimento do coração, e ele fala que o estudante da ação correta, ele tem que vir a abraçar de maneira afetiva as ações que ele passou a acreditar serem concretas. Então, se a gente está indo na igreja, se você não está acreditando naquilo, como que você vai abraçar de verdade as ações, né? Leituras, grupos, você não vai abraçar isso de forma correta. E ele fala que isso requer tempo e que isso requer prática. E eu acho que a gente está muito imediatista também em algumas questões. E virtude é algo que demanda muito tempo. E ele fala que requer uma habituação, a mesma questão do hábito, mas isso requer tempo. Então, as virtudes, elas não vão vindo nada. Então, mesmo que surjam esses programas na igreja, acho que a gente tem que ter sempre essa paciência e sabedoria ali de lidar uns com os outros, entendendo que a virtude requer tempo para ser formada no nosso coração, né? É algo longo, e para realmente virar uma virtude duradoura, que vai gerar frutos, mais tempo ainda, é bem processual, e acho que isso não pode sair da mente da gente, não. A questão do tempo. É isso mesmo, a questão do tempo, né? Algo a ser trabalhado, a, a pregação da palavra, a exposição do texto bíblico precisa nos confrontar, sabe? Precisa nos levar a um confronto, de modo que nós, ao ouvirmos a mensagem, sairmos do culto e, poxa vida, né? Como você falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso mudar. Eu preciso viver o verdadeiro evangelho, né? E, ao mesmo tempo, entender que todo e qualquer processo demanda tempo. O tempo é o caminho pelo qual nós devemos percorrer para que nós possamos chegar a algum lugar, né, vamos dizer assim, para que essas virtudes possam ser plenamente ativas em nós, é necessário nós entendermos que há um tempo para que essas virtudes venham se tornar maduras e sólidas em nós. E, além do tempo, nós precisamos ser humildes em reconhecer que nós estamos carentes de virtudes que são imprescindíveis para nós existirmos e para nós interagirmos com o próximo, com o mundo, né? Então, vai muito nessa perspectiva, né? Vai muito nessa ótica que você falou, Bárbara, muito show de bola, muito legal. Pessoal, estamos quase terminando, mas eu tenho uma última pergunta para colocar aqui, tá? Para nós pensarmos a respeito. E se você está assistindo essa reunião pelo YouTube, deixa aqui nos comentários, né, as suas opiniões, as suas ideias sobre essas perguntas que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Seu comentário é muito importante para nós. Pessoal, o último ponto que eu queria trazer na nossa reunião é o seguinte: o que nós estamos fazendo ou podemos fazer em nossas comunidades locais para criarmos esse ambiente de virtudes? O que nós podemos fazer? E eu estou colocando nós mesmos, literalmente, nós, participantes desse encontro de hoje, dessa reunião. Ou então, se você já está fazendo algo, né? O que você está fazendo
para a sua comunidade de fé, enfim, para a igreja que você é membro, né? O Israel está colocando aqui, chamar todo mundo para o Nefi. Boa, 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 Israel. Continuem chamando a galera para o Nefi, tá bom? Sem dúvida é uma excelente ideia, né? Continuem chamando as pessoas para o Nefi. É isso mesmo. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Mas além do Nefi, é claro que o desejo do nosso coração é que o Nefi cresça cada vez mais, alcance um número ainda maior de pessoas, enfim, seria muito bom se nós tivéssemos um pouquinho do Nefi em cada igreja local. Mas, além do Nefi, o que nós podemos fazer para ajudarmos a nossa comunidade local nesse sentido? E eu pergunto isso porque, às vezes, é muito complicado tudo para o pastor fazer, entende? O pastor que tem que pregar, o pastor que tem que visitar, o pastor que tem que orar, o pastor que, sabe? E o pastor fica muito sobrecarregado. E, às vezes, essa sobrecarga impede com que ele pense, ele não tem um espaço para oxigenar a mente e planejar algo nesse sentido, né? Então, enfim, o que nós podemos fazer aqui? Bárbara colocou aqui no chat, conversar com irmãos próximos sobre virtudes. Eu penso que, nesse sentido do que a Bárbara falou, é que a gente tentar exercer influência através dos nossos discursos e da nossa postura mesmo. Na minha igreja, por exemplo, a primeira igreja que eu participei, assim, não sei como realmente Deus despertou um interesse em mim por teologia e por essas coisas, e eu não me perdia em outros assuntos, sabe? Quando eu tinha oportunidade, era mais sobre isso que eu falava. E aí isso foi fazendo com que pessoas ao meu redor também procurassem se aprofundar no conhecimento e também eh, essa disposição para se aprofundar no conhecimento, muitas vezes já é meio caminho andado para os atos de serviço, porque, entre aspas, assim, entre aspas, a pessoa não ganharia nada estudando aquilo, né? Tipo, é uma coisa que ela vai fazer por interesse, porque ela gosta, e ali ela vai descobrir uma coisa totalmente nova, e a partir disso vai mudar a mentalidade. Só que também é importante que, como eu disse, é, o conhecimento das narrativas no geral tá parecendo até meio olavista, né? Mas é que as narrativas elas mostram literalmente o que deve ser feito, sabe? Eu conheço muita gente que se perde em discursos, sei lá, aquela clássica do calvinismo, arminianismo, e tipo, é aquilo, sabe? Ele não sabe ter coragem para fazer o bem para alguém, ele tem timidez para falar das coisas que realmente importam, sabe? E quando a gente traz esses exemplos narrativos, na minha visão, é o que realmente é aquela ignição para mudar o comportamento da pessoa. Mano, excelente. Excelente. Acho que o caminho é esse mesmo. Acho que essa questão das narrativas também é algo que pega muito, né? Antigamente a discussão era muito por isso, né? Calvinismo versus arminianismo. Hoje a discussão é outra, totalmente diferente, e é uma discussão até mais bélica, né? Infelizmente, uma discussão bélica, que no final das contas
não gera nada de construtivo, né? Sim. Esses dias eu conversando com um amigo, ele entrou totalmente nessa discussão aí e tá bem revoltado com tudo, sabe? Bem violento e agressivo, como é, a gente vê nessa polarização. E você percebe que essas narrativas são importantes porque, para ele, eu falando sobre Kuyper, para ele, o Kuyper falava sobre teologia do domínio, entende? Para Uhum. porque na mente das pessoas não tem mais esses exemplos de narrativa que Kuyper foi um cara que trabalhou muito, que fez muita coisa, que não é simplesmente influenciado no modo político como a gente está vendo nos dias de hoje, sabe? É um cara que realmente colocou a mão na massa e que tentou fazer e tinha os pressupostos ali calvinistas e usava teologia de verdade, entende? Não muita coisa que a gente vê hoje, que na minha opinião, e na opinião dele também, com certeza seria uma coisa errada, sabe? Essa ausência das narrativas, tipo, da própria história de Kuyper, faz com que a gente se perca das virtudes. Então, as pessoas têm dificuldade de amar o próximo, as pessoas têm... inclusive, eu falei com ele sobre fundamentalismo e ele disse que é uma coisa benéfica porque a igreja é inimiga do mundo, a igreja só ama Deus e é inimiga do mundo. Isso palavras dele, sabe? Então, eu acho que, de fato, não sei o que aconteceu, mas a gente se perdeu muito do caminho e do propósito inicial, sabe? Nossa, gente, meu Deus do céu. Assim, não me surpreende esse relato, porque infelizmente nós temos visto muito esse tipo enfim, de visão distorcida sobre vários assuntos. E com relação à igreja estar afastada do mundo, cara, não tem nem, né? Tem nem como, né? Assim, teologia do domínio, nossa, fazer essa. Na verdade, o neocalvinismo trabalha muito bem a teologia social, né? O neocalvinismo nos dá, né, contribuições maravilhosas para o contexto social, né? Não apenas com Kuyper, mas com Bavinck, com Doivert, enfim, não vejo, do pouco que eu conheço do Kuyper, não vejo também, eu não vejo o neocalvinismo, nem o que o Kuyper escreve como, dando a entender como uma teoria do domínio. Não, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? O Kuyper, mesmo sendo reformado, mas ele em momento algum teve o intuito de impor a cosmovisão reformada, né, na Holanda, né? Utilizar o Estado para... Não, de modo algum. Mas, infelizmente, essa questão das narrativas hoje, enfim, na verdade, Israel, a narrativa que me interessa e eu não abro mão é a narrativa bíblica. Essa, meu amigo, e eu acho que é a narrativa que todos nós devemos verdadeiramente nos apegar e confiar plenamente. A unidade da narrativa bíblica, né? Aliás, eu acho que uma coisa que nós podemos fazer nas comunidades de fé é exatamente isso, trazer de uma forma clara, pedagógica, a unidade da narrativa bíblica, para que as pessoas percebam o enredo da salvação, né?
para que as pessoas percebam o drama das escrituras. Né, pegando aí livros do Bernardo Shaw e do Craig Bartholomew, com o Michael Gorin, acho que nós precisamos enfatizar essa narrativa bíblica, não apenas nas nossas comunidades de fé, né, mas de um modo geral em todos os aspectos da vida, né. Mais alguém quer comentar sobre o que nós estamos fazendo ou podemos fazer em nossas comunidades locais para criarmos esse ambiente de virtudes, além de divulgar o NEFI, que eu sei que vocês estão fazendo e agradeço demais. Continuem divulgando o NEFI. Não? Sem mais? Sem mais? Perfeito, perfeito. Beleza, pessoal. Muito bom o nosso papo de hoje. Na verdade, hoje foi um encontro de muita reflexão e de tentativa de formularmos ideias práticas para contextos de comunidade de fé, né, das igrejas, e que nós possamos verdadeiramente nos colocarmos à disposição de nossas igrejas para que nós possamos criar esse ambiente, né, esse estímulo de sabedoria e de virtudes, que nós possamos contribuir para que nossas igrejas caminhem cada vez mais no discipulado e na formação sapiencial, né? Que nós possamos, enfim, trabalhar para isso, e sempre sendo sensíveis às necessidades e às particularidades das nossas comunidades, dos nossos contextos, né? Observar os contextos sociais nos quais cada um de nós estamos inseridos. Acho que isso é muito importante, sempre levando a exposição do Evangelho, a exposição da palavra de uma maneira sólida, madura, robusta, enfim, a pregação do Evangelho como deve ser pregado mesmo, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, tá bom? Semana que vem nós temos mais reuniões, inclusive sexta-feira, Tiago Kiefer estará no NEFI, sim, Tiago Kiefer estará conosco, falando sobre o contexto das reformas protestantes, e aí eu coloquei no plural de propósito mesmo, tá bom? Então não percam Tiago Kiefer aqui no NEFI, sexta-feira, depois de amanhã, 8 horas da noite, vai ser um encontro incrível, e aí ele vai estar falando para nós sobre esse tema da reforma protestante, né? Segunda-feira que vem nós comemoramos 505 anos da reforma protestante, e que bom podemos comemorar mais um ano da reforma protestante. Tá bom, pessoal? Fiquem ligados no NEFI, temos muitas novidades vindo por aí, tá bom? No mês de novembro nós vamos aí anunciar várias delas e assim por diante. 2023 estamos recheados de programação também, então fiquem ligados no nosso Instagram, @NEFIEstudos, e se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, até mais, fiquem com Deus!